No livro de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26 e 27, tem uma profecia. Dentro dessa profecia, geralmente bem conhecida, o profeta diz: vou tirar de vocês o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Eu pergunto para você, para quem foi feita essa promessa? E o biscoito de hoje é: para quem são as promessas escritas no Velho Testamento? Eu sei que quando você ouviu minha pergunta sobre o texto de Ezequiel, provavelmente você deve ter respondido: essa promessa é para mim, tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Mas eu te pergunto, por que só esses dois versículos são para você? Se você ler o 24 e o 28, eles falam sobre morar na nação de Israel. Eu não sei você, mas eu não tenho a menor expectativa de morar lá. Então, para quem foi escrito? Esse texto foi escrito, essa promessa foi escrita para a nação de Israel, assim como muitas outras do Velho Testamento. Nós não podemos pegar uma parte do texto e dizer que é para a gente e a outra parte dizer que não é. Há parte do Velho Testamento que não são voltadas para a igreja. A Bíblia diferencia claramente. 1 Coríntios 10:32, Paulo fala: não seja causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentio, nem tampouco para a igreja do Senhor. São povos diferentes e muitas pessoas têm lido a Bíblia, pegado passagens do Velho Testamento e trazido para a própria vida. Mas se você pegar os princípios que nós vamos falar nesse vídeo de hoje, você vai aprender a entender e interpretar a sua Bíblia melhor e isso vai abençoar a sua vida. O fato é que a igreja era um mistério no Velho Testamento. Há várias passagens que falam sobre isso e depois, se você quiser, você pode dar uma pausa nesse vídeo e ler aí na sua casa com calma. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 ao 8, Colossenses capítulo 1, versículo 24 ao 27, Romanos capítulo 16, versículo 25 e 26, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 ao 12 e Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 10. Todos esses 5 textos que eu acabei de citar, eles falam sobre a mesma coisa. A igreja era um mistério. O apóstolo Pedro chega a dizer no seu texto que o profeta da velha aliança ele não conseguia ver aonde ia se cumprir a salvação que era profetizada. De fato, o que nós vemos é que existem promessas que foram feitas para a nação de Israel que alcançaram a nossa vida por causa de Jesus Cristo. Lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que Cristo nos livrou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, ou seja, aqueles povos que não eram judeus. Nós podemos perceber isso por toda a palavra. No Novo Testamento há vários textos que Paulo fala diretamente com os gentios, fazendo uma separação completa entre a nação de Israel e os gentios. Só que em Cristo nós somos a igreja, que de fato era um mistério no Velho Testamento. Lá em Colossenses 24 também fala que Deus escondeu por todos os séculos, de todas as gerações, esse mistério. Ele vai dizer: Cristo em vós, a esperança da glória. A igreja no Velho Testamento, ela não existia, ela era um mistério. Por isso o Velho Testamento foi escrito para a nação de Israel. Por mais que alguns princípios alcancem a nossa vida por causa de Cristo Jesus, mas esses princípios precisam ser encontrados à luz do Novo Testamento. O que eu estou querendo dizer aqui não é que você deve jogar fora todo o Velho Testamento, nem o desconsiderar, porque ele é palavra de Deus, são palavras inspiradas por Deus. Eu estudo o Velho Testamento, nós podemos ver o cumprimento das promessas muitas vezes olhando para o Velho, mas eu quero fazer com que você olhe para o enfoque, para quem o texto foi escrito. Outra prova de que a igreja não existia no Velho Testamento é quando você vê que o período da igreja no Velho Testamento ele era um intervalo, ele não era visto. Pedro ele fala que os profetas eles viam o sofrimento de Cristo e depois eles viam as glórias que o seguiriam. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 ao 12, onde eu já citei. Podemos ver também lá no texto de Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 6, que fala que um menino nasceu, se referindo a Jesus, e ele diz: seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, e continua: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. Esse texto faz uma clara referência, onde nós vemos Jesus na sua primeira vinda e Jesus na segunda vinda. Porém, o intervalo ele não era mostrado, o período da igreja. E para fechar essa parte, eu quero lembrar você Lucas capítulo 4, versículo 18, quando Jesus abre o livro do profeta Isaías, registrado em Isaías capítulo 61, na sua Bíblia, versículo 1 e 2, onde ele vai falar: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para... Ele vai começar a citar. No texto de Isaías ele diz: apregoar o ano aceitável
aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mas Jesus, ele só vai até o texto que diz, apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele fecha e diz, ei, hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. De fato, existe um intervalo, que é o intervalo da igreja, que estava dentro do Velho Testamento, mas não podia ser visto. Então nós podemos ver claramente que o Velho Testamento ele foi escrito para a nação judaica, para a nação de Israel. Nós temos os evangelhos que narram a história de Jesus, mas de fato naquele momento a igreja ainda não existia, ela vai passar a existir a partir da morte e ressurreição de Jesus. E depois nós temos Atos contando a história da igreja e temos as epístolas que são escritas especificamente para a igreja. Então, se você quiser encontrar princípios específicos para a sua vida, sempre olhe com os óculos do Novo Testamento. Isso vai te facilitar, isso vai ajudar a balizar a sua vida em princípios que são determinados de Deus, especificamente para a sua vida. Mas você pode estar se perguntando, e por que eu deveria aprender sobre essas coisas? Primeiro, porque você é filho de Deus, ama a palavra e vai te ajudar a entender melhor as Sagradas Escrituras. E em segundo lugar, para que você entenda o quanto você é especial. Nenhum povo na história narrada dentro da Bíblia teve promessas equivalentes às promessas que a igreja tem. Eu gosto do que Benny Liebscher, que foi um dos grandes líderes do movimento Jesus Culture, ele fala algo interessante, ele fala, Deus olhou pelos corredores da eternidade e decidiu colocar você nessa época, nesse momento da história, para transformar o mundo. Então, que isso queime dentro do seu coração e você possa avançar dentro dessas verdades. Certamente você aprendeu alguma coisa através desse vídeo, então aproveita, compartilha com um amigo, com um familiar, com um colega. Não esquece de curtir, deixe seu comentário, o que você achou, se você tem alguma dúvida. Se inscreva no nosso canal e o mais importante, não esquece de ativar o sininho aqui para você receber as notificações quando a gente lançar mais conteúdo. Eu vejo você no nosso próximo Quebrando os Biscoitos.